Sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos aqui para mais um Debatologia. Esse evento é organizado pela ARAC, que é uma instituição sem fins de lucro, com base no voluntariado e dedicada aos estudos da ciência conscienciologia. Com sede em Domingos Martins, no Espírito Santo, onde possui um campo de pesquisa e educação. Nossa atividade é pautada no princípio da descrença. Os conteúdos aqui apresentados são de inteira responsabilidade do pesquisador e não expressam necessariamente a posição da ARAC ou quaisquer outras instituições conscienciocêntricas pertencentes à Unicim, seus gestores, funcionários ou voluntários. O debate será gravado e, com a nova Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, aquele participante que não quiser disponibilizar o direito de uso de sua imagem e voz na gravação, deverá deixar seu microfone e câmera fechados, fazendo então sua participação somente pelo chat. Para aqueles participantes que consentem serem gravados, poderão abrir o microfone para fazer perguntas, deixando-o desligado enquanto não estiver falando. Solicitamos que as perguntas sejam feitas de modo sucinto e objetivo. O texto será disponibilizado pelo chat. A ideia do debate é que todos os participantes contribuam com a pesquisa do autor, tirem dúvidas e ajudem a ampliar a visão de conjunto do tema de pesquisa. Hoje temos aqui como pesquisador, que trará a sua temática de pesquisa, Cristóvão Pérez. Cristóvão é médico, consciencioterapeuta, tenepsista e voluntário da OIC desde 2005. E a sua temática trazida hoje é volucioterapia. Seja bem-vindo, Cristóvão. Já agradecemos aí ter aceito o convite para estar aqui conosco e passo a palavra para você fazer suas considerações iniciais. Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, né? É uma satisfação, uma honra aí estar podendo debater com outros pesquisadores e trazer o meu tema de pesquisa, né? Que eu realmente tenho bastante interesse, me dedico aí já há mais de 2 décadas. Então, é uma satisfação e uma grande oportunidade aí de debater, como você falou, expandir aí os. A gente fala, né? Coloca a nossa experiência, mas sempre aprende bastante aí com a troca de experiências, né? Muito bem. Então, para a gente começar, Cristóvão, eu gostaria, assim, de pedir para você colocar para a gente aí uma definição da volicioterapia, né? O que que você poderia iniciar aí esclarecendo sobre essa temática? Ok, eu vou fazer uma breve contextualização, né, para entender bem o tema, né? Eu, come- Bacana. eu comecei a me interessar pelo estudo da vontade já quando eu comecei a formação para consciência terapeuta, isso já em 2007. E então, o meu tema de pesquisa, eu fiz até na época uma monografia, né, sobre esse tema. O que eu queria na época, né? Eu queria entender o que faz as pessoas, né, de fato reciclarem, né? E qual a dificuldade das pessoas de não conseguirem reciclar. Então, a gente está na consciência terapia, né, na conscienciologia como um todo, mas na consciência terapia a gente atua muito especificamente aí nos desassédios e ajudar as pessoas a fazerem as mudanças, a vencerem aqueles travões evolutivos, fazerem o ajuste da rota evolutiva, né? Que isso a gente entende que tem a ver com a saúde consciencial. E aí, aqueles pontos, porque algumas pessoas conseguem reciclar, conseguem dar alguns passos e ir para frente, outras travam, têm dificuldade. Então, onde é que está o ponto, né? Onde é que estão os pontos essenciais para a gente entender aí?
Então, eu tenho dentro do meu Mater Pensene esse processo de querer entender os mecanismos de funcionamento. Tem muito a ver com a fisiologia e parafisiologia. Também com o processo da anatomia, mas que faz parte do contexto, né? Então, gosto muito disso dentro da medicina, mas também levo isso, né, para os estudos da conscienciologia. Então, aí veio o interesse de estudar o que eu entendi, né? Que a vontade seria o atributo essencial, né, que é o maior poder da consciência, para promover essas reciclagens. Então, a partir desse princípio, dessa premissa, né, de que a vontade é o maior poder da consciência, pode mudar a consciência de fato, mas aí eu queria falar, mas como? Como é que é esse processo? É uma premissa interessante, mas como é que é esse processo? Como é que é o mecanismo? Como é que é o detalhamento disso? Daí que eu iniciei o aprofundamento dessa pesquisa, né? E aí veio o processo da definição de volicioterapia, né, que é essa aplicação da vontade de modo técnico, cosmoético, autoconsciente na promoção de autocuras, né? E por que que a vontade é o atributo essencial? Vários outros atributos atuam, né? Intenção, organização, mas assim, a vontade é o atributo essencial porque é o atributo que gera movimento, né? Toda a nossa ação, ação da consciência, ela é iniciada, ela ocorre devido a esse atributo da vontade. Então, tudo que nós vamos fazer é acionada a vontade, a consciência praticamente se confunde com a vontade, ela aciona-se a vontade, aciona-se energia, pensene, né? Então, todas as ações ocorrem a partir desse start da vontade. Então, a vontade é sinônimo de mobilização, de ação, de movimento. E isso que é capaz de gerar holopensenes, é capaz de modificar holopensenes, então, tanto intra quanto extraconscienciais. Por isso que a vontade é esse atributo primordial. Então, dentro da consciência terapia, da autoconsciência terapia, o que eu comecei a perceber? Ó, o binômio vontade-autocura, né, que eu trago no livro. A, a gente percebe que para a pessoa reciclar de fato, ela precisa entender e desenvolver a vontade pessoal. Então, sem esse atributo da vontade mais desenvolvida, a pessoa não recicla, ela trava. O processo fica, nem começa ou fica no meio do caminho. E à medida que a pessoa vai promovendo reciclagens, alguns movimentos de autocura, de melhoria do seu holopensene, da saúde consciencial, a sua vontade também vai sendo melhorada, vai ser incrementada. É um sinergismo. Então, a pessoa melhora a vontade, melhora a capacidade de autocura e o efeito também de incrementar a capacidade, né, volicionogênica de agir, de promover mudanças pessoais no seu entorno também é incrementado. Então, esse é o princípio básico aí da volicioterapia. Esse é o ciclo, né, o ciclo voliciopático, volicioterápico que eu coloco ali até no paper, né, e também embasa aí todo o livro. E aí, Isso, você. Oi? Ah, não, correto, achei que você tinha encerrado. Pode ficar à vontade. Não, E e complementar. assim, só para a gente colocar, né? Só para quem também não conhece, tá aqui o livro, né? O Volicionterapia, né? Vontade aplicada à autoconsciência terapia, que é a base aí do processo. E aí, uma boa parte do livro ali, a parte mais inicial, né? Eu coloco ali no paper também, que então, para a gente avançar nesse processo de reciclagem, preciso entender a vontade. A vontade não é um conceito simples, não é simplesmente fazer força. É um conceito mais abrangente, até mais complexo. Então, o entendimento, e eu coloco até esses termos, a anatomização, né, e o entendimento do funcionamento, do mecanismo de funcionamento e atuação da vontade, esse estudo, esse aprofundamento vai permitir que a gente faça essa aplicação nas nossas autorreciclagens de uma maneira bem mais técnica, mais consciente, mais calculada, organizada, né? E cosmoética. E isso vai facilitar, de fato, a gente obter mais sucesso nas nossas próprias reciclagens pessoais. Então, e aí tem várias questões que a gente pode aprofundar aí no debate, né? A relação
esses atributos, quais são os atributos da vontade, quais são os, né, que caracterizam essa anatomização, como é que é a parafisiologia da vontade, como é que funciona a vontade, qual a relação da vontade com o holossoma. Então, tudo isso a gente pode, né, estou colocando aí de maneira geral, inicial, até para a gente depois, né, poder aprofundar aí dentro do debate. Ok? Então, é mais assim um contexto inicial aí do tema. Muito bom, obrigada. Ana, fica à vontade fazer sua participação. Aham. Bom dia aí a todos. Bom dia, Cristóvão. Muito feliz a gente está pela sua presença aqui para trazer esse debate, esse tema que é muito importante. Com essa sua fala, a síntese que você trouxe, eu fiquei pensando várias coisas. Eu vou iniciar com a seguinte curiosidade minha. Você já mapeou, já listou quais seriam esses atributos conscienciais que mais podem contribuir com a vontade? Por exemplo, se a pessoa começa a autopesquisa dela, vê que a vontade não está boa, ela quer incrementar. Qual seria o, o atributo de apoio, de suporte, ou os atributos que poderiam impulsionar essa reciclagem, né? Ok. Então, nas pesquisas que eu fiz, né, eu fiz algumas adaptações, eu peguei alguns autores, né. Tinha um autor especificamente, o Roberto Assagioli, ele que trouxe mais essa anatomização da vontade em diversos atributos, características. E aí eu fiz uma adaptação, obviamente, com o processo da conscienciologia, da consciencioterapia. E aí eu linkei 8 atributos que eu julgo assim essenciais, né, para esse processo. Então, qual que é a pergunta que a gente tem que fazer para você entender vontade, né? Assim, até eu coloco em alguns cursos que a gente faz, eu coloco essa pergunta inicial, né? O que que eu estou querendo fazer, né? Que eu tenho de demanda, né? De vida proexológica, de reciclagem pessoal e não estou conseguindo fazer. Ou a outra pergunta, né, que vem junto nessa, quais hábitos ou ações que eu tô, atitudes, né, e comportamentos que eu tenho hoje, que eu estou querendo não ter mais, porque eu vejo que já estão anacrônicos, que não estão adequados mais, mas não estou conseguindo mudar. Então são duas frentes que a gente trabalha aí com a vontade. O que que eu quero fazer e não estou conseguindo, o que que eu quero deixar de fazer que eu também não estou conseguindo. Então aí você parte desse questionamento inicial, né? E aí a gente vai ver que esses atributos, né, você vai ver que vai pegar um e outro atributo, onde está travando o processo. Então, eu vou falar rapidamente cada um deles, que eu acho que é interessante, que depois a gente pode aprofundar. O primeiro, né, que eu trago é a da autoconsciência evolutiva. O que que é autoconsciência evolutiva? É a capacidade de você perceber o que você está fazendo no momento da ação. Por que que isso é importante? Nós temos da nossa estrutura até fisiológica, cerebral, a tendência, né, e isso tem uma lógica, né, a tendência a automatizar nossos comportamentos, né? A gente faz uma coisa, cria um hábito e aquilo fica automático. Dirigir, por exemplo, é uma coisa que a gente não fica pensando, né? Isso é importante, por quê? Porque a gente não precisa ficar gastando energia todo o tempo para fazer coisas que são habituais. Então, isso tem uma lógica, né, até fisiológica, né? O organismo, o cérebro, ele trabalha sempre no sentido de poupar energia para que você use energia para as coisas mais importantes. Só que a gente cria automatismos, né? E quando você precisa mudar alguma coisa, você precisa destrinchar aquele comportamento. Você tem que ter autoconsciência. Por que que eu faço isso, né? Quando que eu faço isso, né? O que que motiva, o que está na causa, quais são os gatilhos ali que startam esse comportamento, né? Quais as consequências do comportamento desse comportamento? Então, quando você coloca esse olhar, fica mais autoconsciente do comportamento, você consegue de fato querer começar a mudar e entender esse processo. Você não vai mudar uma coisa que você nem sabe o que que é, por que que ocorre, né? Então, essa falta de autoconsciência, vamos dizer, é a primeira causa, né, de insucesso da pessoa querer mudar uma coisa que ela nem sabe exatamente os detalhamentos daquilo que ela quer mudar. E aí, um outro é a auto-organização volitiva,
né? Organização por si só já é um atributo, mas eu coloco esse qualificador volitivo e auto-organização aplicado aí todo o processo da volição. O professor Valdo, ele colocava, né, que o principal, assim, né, no caso dele, mas que ele via em geral, né, a principal característica que facilita o desenvolvimento da vontade é a auto-organização, né? Então, isso tem uma lógica. Eu ficava pensando assim, até no caso dele, né, o tanto de livro que ele produziu, como é que ele conseguia produzir isso? Mas, por exemplo, né, ele tinha lá uma experiência e aí ele anotava aquela experiência. É, e aí ele lia um livro lá, então ele pegava uma coisa, todo o livro dele era organizado, ele catalogava ali o que que era importante, o que tinha a ver com o que, fazia uma classificação, as experiências. Então, quando a sua vida ela já é organizada, na hora que, por exemplo, você vai pegar aquele material para produzir um livro, aquilo já está tudo mastigado. Então, é um exemplo que eu estou colocando aqui, né, de como a organização facilita a produtividade evolutiva, né? Mas, de certa forma, tudo que a gente vai fazer tem que ser organizado. Você tem que ter metodologias, tem que saber como você vai fazer, quando que você vai fazer. Então, qualquer mudança de comportamento tem que ter essa organização também. Você tem que ter um planejamento para fazer aquela mudança. Eu coloco até ali no paper, né, uma pensata do professor Waldo, que é assim, ó, de modo que a vontade é o grande agente da evolução consciencial, o contingenciamento é o seu grande travão. Ou seja, exatamente a pessoa deixar que as coisas aconteçam por si só é que faz que não mudam. É uma grande causa da não mudança, né? Então a gente precisa de fato agir, né, para promover mudanças. As coisas não acontecem ao acaso, ou acontece, mas de maneira muito lenta, ou com muito desgaste, sofrimento. E a gente pode fazer isso de uma maneira bem mais técnica e calculada. Então a auto-organização nesse sentido ela é essencial. O outro atributo aqui, a autorregulação volitiva, que é a capacidade de atuar sobre as motivações. Então, todo comportamento ele é motivado, todo comportamento ele tem energia, né? Que direciona esse direcionamento para algum lugar. Se você está com fome, por exemplo, aquele impulso, né? Ele gera uma energia e vai te gerar um direcionamento comportamental para você ir lá e comer. Então, esse processo, né, da motivação. Então, quando a gente vai fazer lá a anatomização do comportamento, a gente vai ver que tem uma série de motivadores ali, né? Tudo tem uma motivação. Para você ficar vendo rede social, para você ver um seriado de TV, para você estudar, tudo tem uma motivação. Só que quando você vai, por exemplo, sentar lá para escrever um livro, escrever um artigo, essas motivações vão estar atuando. E onde entra a vontade? A vontade é que faz esse gerenciamento dessas motivações. Então, por exemplo, se você vai sentar lá para escrever um artigo, mas a sua motivação no momento é muito alta, muito forte para ir lá ver mais um capítulo lá do seriado de TV, aquilo vai estar concorrendo com a outra motivação que é de escrever. Então, há uma concorrência, às vezes até um conflito que a gente chama volitivo, conflito, né, de tendências comportamentais. Uma está puxando para o lado, outra está puxando para o outro. Então, a vontade, ela vai fazer esse gerenciamento, né? Vai fazer a capacidade de inibir essas motivações deslocadas e focar e centrar naquelas motivações que de fato tem a ver com o objetivo que a pessoa quer implementar naquele momento. Então, esse gerenciamento ele é essencial, porque senão e aí nesse ponto é essencial o atributo do autodiscernimento. Se a pessoa tem claro para ela o que que ela quer fazer, o porquê que ela quer fazer, né? Isso está bem discernido, os ganhos, os benefícios, do porquê ela está fazendo, fica mais fácil ela fazer esse gerenciamento. Quando a pessoa não sabe bem, não está claro o que ela quer fazer, fica muito difícil fazer esse gerenciamento e a tendência é que a vontade seja direcionada por esses impulsos de satisfação mais imediata, porque é muito mais, né, vamos dizer assim, muito mais óbvio que aquilo vai dar um prazer imediato e a pessoa vai seguir por ali. Se ela não tem uma firmeza, né, aí que entra a vontade.
no sentido de você fazer aquilo que você quer, né? Uma das definições da vontade é isso, é fazer aquilo que você quer, aquilo que você planejou, a ação até o final, né? Você tem a intenção, você planeja, vai até o fim e executa aquela ação e faz. Então, esse ciclo completo, né, da vontade é que faz você então, direcionar a partir de você, da sua autodeterminação, o seu comportamento, e não a partir de outras motivações, de outros impulsos, ou, por exemplo, do subcérebro abdominal, né, que é os instintos, impulso básico. Tem gente que vive mais direcionada pelos impulsos básicos. E o nosso intuito aqui é a gente ser autodirecionado pelo mental soma, pelo discernimento, aquilo que é mais evolutivo. Então, aí que entra a vontade, esse gerenciamento dessas motivações. Um outro atributo, que é o da autodeterminação volitiva, esse é interessante porque a autodeterminação também é um atributo, mas aqui eu qualifico, que é essa capacidade de você decidir, né? Tem alguns autores que colocam, por exemplo, as fases da vontade, né? A vontade ela tem quatro fases, que é a intenção, o propósito, a ideia do que você vai fazer. Por exemplo, eu vou ali. Vou lá no mercado comprar alguma coisa. Isso é uma ação, tem uma ideia, um propósito. Daí tem a fase de deliberação. Por que que eu vou fazer aquela ação? Vantagem, desvantagem. Daí você tem uma terceira fase que é a decisão. Vou fazer. Eu vou fazer. E aí tem a ação em si. Então, esse é o ciclo, do ato volitivo, né? E a autodeterminação, então, tem esse processo da decisão. E a partir que a pessoa decide, tem dois elementos básicos, assim, essenciais na autodeterminação, que é a iniciativa e a acabativa. Então, muita gente não consegue fazer as coisas que precisa por falta ou pouca iniciativa, mas a grande maioria por falta de acabativa. Começa, mas não vai até o final. Então, falta esse elemento da autodeterminação. O outro aqui é da autossustentabilidade evolutiva, o outro atributo, que é essa capacidade, né, da pessoa suportar incômodos, dificuldades, desconfortos, conservar-se firme, não ceder e resistir a atividades difíceis, complexas e tediosas. Então, uma coisa é você fazer aquilo que é de fácil motivação ou de que você tem uma recompensa imediata. É muito fácil tomar um sorvete, né? Não tem muita dificuldade, né? Agora, fazer, por exemplo, escrever um livro dá muito trabalho, né? Exige muito esforço. E aí tem que ter muita sustentabilidade no processo. Tem muitos momentos que vai ser tedioso, vai ter contrafluxo, vai ter, por exemplo, para quem já escreveu o livro sabe, vai ter pressão assediadora, e aí, qual a capacidade que a pessoa tem de suportar ali na sua psicosfera essas consciências que são antagônicas àquilo que você está fazendo? Se você não tem essa autossustentabilidade, você também não vai conseguir chegar ao final lá com o seu objetivo. Então, esse conceito que tem muito a ver com a tara parapsíquica, por exemplo, que é essa capacidade de suportar consciências parapatológicas na psicosfera, então isso é um desenvolvimento, né, da autossustentabilidade. Tudo que a gente vai fazer tem contrafluxo, principalmente as atividades mais evolutivas, proexológicas, mais importantes, vai ter contrafluxo. E aí é preciso ter essa sustentabilidade. O sexto atributo aqui, que é o continuismo volitivo, que também é essa capacidade de ter persistência, de ter continuidade, né? Aquilo que a gente falou, às vezes a pessoa começa, fica super empolgada, mas depois não persiste. Começa lá a fazer atividade física, faz um mês, daí para, não tem essa constância, né? É preciso, às vezes, ter repetição. Por exemplo, ninguém desenvolve sinalética sem ficar registrando, né, pacientemente ali as suas percepções. Isso dá trabalho, às vezes é chato, a pessoa não quer fazer. Não, ela quer já uma coisa rápida, pronto. Não, eu quero um comparador vem aqui, me dá um sinal, é isso, e pronto, está resolvido. Eu não quero ter o trabalho, o esforço de desenvolver isso passo a passo, né? Então,
A conscienciologia, de certa forma, a autopesquisa, ela dá trabalho, então ela exige esforço, exige esse processo da evolução mais qualificada. Por exemplo, você reciclar alguns trafares que são mais crônicos, que são mais arraigados, ligados ao próprio temperamento, é preciso muita paciência. Ninguém recicla um trafar crônico, multissecular, por decreto. Ó, não quero mais ter isso aqui hoje, vou fazer força, amanhã eu não quero ter mais. Não é assim, é um processo lento, gradativo. Então, essa noção até do prognóstico do processo ela é importante. Aí tem o foco volitivo, né, que é o direcionamento da nossa atenção para o objetivo. O que que acontece muitas vezes? A gente tem uma meta lá de reciclagem ou de empreendimento evolutivo. Como eu falei, às vezes no início a pessoa está motivada, está empolgada, e aí ela vai. Dali a pouco surge uma outra coisa interessante também. Aquilo começa a concorrer. Dali a pouco surge outra. E aí o que acontece? A pessoa acaba se dispersando, né? E aquele foco inicial, que tem a ver muito a ver com a priorização daquilo, né, daquilo que você elencou como prioritário para você fazer naquele momento evolutivo, ele acaba perdendo força. Então você tem que estar sempre colocando foco. Não, eu preciso fazer isso, eu quero fazer isso nesse momento. Esse ano eu vou investir nisso. E ficar firme e sustentar o processo. Senão se esvai, se faz uma pequena mudança, mas não chega ali no resultado final maior. E por último, a força volitiva, que é muito associado à própria vontade, que é a questão da energia que você coloca, né? Que o professor Valdo cunhou lá o nome de volicionina, que é essa energia que sustenta a vontade. Então, todo empreendimento que a gente vai fazer tem que ter muita energia. Então, a gente tem que colocar energia para que, né, a gente vença esse contrafluxo, a gente consiga persistir, consiga ter disciplina. Então, a energia é um elemento chave essencial para o sucesso da atuação da vontade, né? E lembrando só que aquele atributo que eu falei da autorregulação, ele é muito usado hoje pela psicologia. A psicologia fez vários estudos de vontade há um tempo atrás, agora um pouco menos, mas eles colocavam como sinônimo o autocontrole, né? Então, que é muito parecido com esse atributo da autorregulação, das motivações. Eles chamam de autocontrole, e vários estudos e pesquisas mostrando que a pessoa que tem mais autocontrole, ou seja, vontade, ela consegue ter mais sucesso na vida em vários sentidos, não sucesso só de sucesso financeiro, profissional, mas o sucesso também de não, por exemplo, não ceder a vícios, ter uma vida mais saudável, mais disciplinada, né? Então, em vários contextos. Então, isso aqui eu dei uma geral, porque eu acho que sintetiza bem aí o processo todo aí do livro, né? E da maneira que eu estruturei e pensei, né, o processo, isso na prática a gente vê que funciona bem, né? Isso é um processo teático. Então, acho que já falei bastante aí, né? Vamos. Não, está ótimo, foi bem completo, exaustivo, muito bom. E eu vou deixar minha pergunta para depois, porque tem várias pessoas aí com vontade também de perguntar. Obrigada por enquanto. Muito bom, Ana, Cristóvão. Agora é a vez do Jarbas. Fica à vontade aí, Jarbas, em fazer sua participação. Cristóvão e todos os demais, bom dia. E a Bom minha dia. pergunta, só para variar, tem um cunho pessoal. Tudo, né? Eu tenho TDAH adulto, descobri com 50 anos de idade, agora estou com 63, e o Valdo falava comigo, mas o Jarbas não tem acabativa, o Jarbas não, escreve, teve até um episódio famoso lá, aí veio um tema gazela para eu escrever, o diacho da gazela. Não, e Cristóvão é um caso muito, muito pronunciado. Digo assim, né? Porque tem gradientes, digamos assim, de manifestação. Você, como médico, ao que eu saiba, você não é o psiquiatra, né? Mas já outra área de atuação, mas sabe que tem gradientes, né, de manifestação do TDAH adulto. E eu fico pensando, né? Anotei a auto-organização volitiva
por exemplo, é uma obviedade que eu não disponho. Aí, dentro do seu estudo, e o que você poderia falar, né, de contribuição para pessoas, deve ter mais pessoas aqui nessa reunião, que tenham alguma de. Eu anotei que você falou também, a relação da vontade com os diversos veículos de manifestação da consciência. E, particularmente, no soma, uma dimensão orgânica, essa psicopatologia do TDAH. Daí a dificuldade e uma trajetória, né, na Proexis ou na presente ressoma intrafísica, uma dificuldade fenomenal para acabar, ter completude e que pudesse se fazer para pessoa, no caso eu, né, falar em primeira pessoa, não dessomar com, né, uma Melim, depois Melex, por não ter conseguido realizar. Detalhe, essa é uma doença crônica, ainda tem a outra, que com as flutuações glicêmicas, né, o diabetes tipo 1. Acredite se quiser, hoje, 2 de novembro de 2025, eu estou completando 50 anos de convívio com o diabetes tipo 1. Entrei em coma, fui parar no HFA, Hospital das Forças Armadas em Brasília, no Dia dos Mortos. E eu fico brincando. Nesse dia quase me juntei a eles. O dia quando eu fiquei diabético. Então, e detalhe, com 13 anos, uma doença crônica. E com 50 anos, descobri a outra. Desculpa se falei muito para fazer a pergunta, mas era só para falar. Então, tem um intricado mecanismo de flutuações glicêmicas, eu sempre procurando cuidar, né? Por isso que eu estou inteiro com o diabetes mellitus tipo 1, insulino dependente, e aí não, eu desculpo, mas eu já sabia, quando eu vi a primeira vez o livro da Graça, nossa, isso aqui me acompanhou a vida inteira. E essa coisa pungente, danada do soma, um dos veículos de manifestação, e dando pancada na vontade. Ficou meio confuso, mas deixo Não, você com a palavra. bacana. Bom, vou ver se eu consigo ajudar já. A gente é velhos amigos aí. Vamos ver se a gente consegue contribuir com alguma Ô, coisa. perguntinha danada. Mas primeiro assim, do ponto de vista da consciência terapia, a gente tem dois aspectos interessantes para abordar. Que os processos psiquiátricos, psicopatológicos, qualquer doença em si, né, elas fazem, o soma faz parte do holossoma, e isso de fato interfere no processo da consciência, né? Então isso é meio óbvio, mas para muitas pessoas às vezes não é óbvio isso. Então, por exemplo, a gente já viu casos lá na OIC, pessoas, por exemplo, tinham um transtorno de ansiedade muito grande. E aí a pessoa queria fazer algumas reciclagens e tal, e aquilo ficou travado, não ia para frente. E a hora que a pessoa tinha uma resistência, às vezes, em psiquiatra, porque ela acha, acho que isso aqui não gosto de tomar remédio e tal. Mas aí uma parte da consciência terapia foi Uma, ajudar a uma pessoa. interrupção, Oi, uma interrupção. Eu tomo Venvance, assim, me deixou mais calmo, mas não isso. contribuiu tanto. Calma, assim como eu tomo insulina. E o Venvance, né, que é uma das drogas mais famosas, ele age efetivamente, assim, com bastante força, apenas em aproximadamente metade, 50% da população com TDAH. Então, no meu caso, ele agiu me deixando um tanto mais calmo. Várias pessoas, né? Então, mas não para que eu tivesse uma Não resolve endurance, todo o problema. de acabativa, mas mais calmo, um tanto mais focado, sim. Desculpa a interrupção. Tá, não. Então, assim, que eu ia falar duas vertentes. Uma é essa, né, que por exemplo, daí a pessoa começou a tomar o remédio, o processo consciência terápico deslanchou. Então, isso é uma vertente, que às vezes aquele componente do soma, ele precisa ser tratado, né, para que o holossoma, né, a consciência funcione melhor. E a própria vontade funcione, né, porque a vontade ela é mais homeostática à medida que o soma está mais homeostático. Agora, a outra vertente é que as doenças em geral, e as psiquiátricas, né, incluindo aí, elas não definem a consciência.
Então, esse é um elemento importante da gente. A gente já viu, lógico, tem doenças mais graves, que são mais limitantes, mas mesmo assim sempre há algo do ponto de vista consciencial, evolutivo a ser feito, né? Sempre há, né? Até aquele caso que a pessoa ali por exemplo, tem uma cognição muito rebaixada, né, um retardamento mental e limitações sérias na vida, até nesse caso, a pessoa não só consegue avançar em algumas questões, mesmo que sejam básicas, pequenas, mas a gente que vê dentro do contexto grupo kármico, sempre há um processo de mudança, de reciclagem, que evolutivamente é significativo para aquele grupo. E às vezes aquela consciência ali, ela é um pivô daquele processo que ajuda. Então, agora, quando a pessoa tem cognição, né, sempre dá para fazer bastante coisa do ponto de vista consciencial. E aí a vontade realmente é essencial. E, e aí eu conheço várias pessoas com TDAH, inclusive na família, né, aquele turbilhão de pensamento na cabeça, né, não é fácil, ele realmente traz uma série de limitações. Mas uma das bases que eu vejo, né, é o processo da organização, né? A organização ela é o que vai te ajudar mais assim no sentido de promover uma estruturação de produtividade daquilo que você faz, né? Eu acho que tem que ter a medicação, né, para dar uma reequilibrada, mas aí vai muito de cada um, né? Eu conheci uma professora que tinha TDAH e que ajudava as pessoas com TDAH. Então, ela tinha toda uma estruturação de agenda, né, para conseguir essa produtividade. Então, é, é uma coisa até que eu estava estudando esses dias, né, para a gente ter, por exemplo, fluxo, né, fluxo produtivo e evolutivo, né. A gente tem que ter uma estrutura de vida, né? Eu estudo muito o processo de autismo também, né? Eu tenho uma filha autista, que você precisa estruturar muito a rotina da pessoa, né? Aquela rotina muito bem estruturada, muito bem é, organizada, que vai dar uma produtividade para aquela consciência. Agora vai depender muito das suas características, né? Da sua personalidade, temperamento, todo mundo é diferente, para você achar esse ponto, né? De organização ali. E aquilo que é produtivo para você. Às vezes, por exemplo, você consegue produzir 1 hora no dia, depois fica difícil, cansa. Então, você vai agindo conforme aquilo que as suas características, mas dando aquela produtividade diária. Aí você vai conseguir ter mais acabativa, né? Eu vejo que é isso. E aí vai ter que persistir mesmo, dentro das suas características e alguma limitação que sempre tem, né? Todos nós temos limitações, né? Então, esse conhecimento até onde você pode ir, das limitações, vai te dar uma organização e estruturação de vida que você vai conseguindo produzir. É a maneira que eu vejo assim, mas óbvio, teria que, às vezes, aprofundar, entender mais um pouco do seu caso, das suas características, né, para ver esse detalhamento aí. Mas no teu caso, eu acho que, por exemplo, o diabetes te ajuda nesse sentido, porque o diabetes ele te força a ser uma pessoa muito organizada, né? Então é um contrapeso aí, né, que E pode tinha uma coisa ajudar. curiosa, né? Assim, como todos nós estudamos, né, em termos de ressomatologia, o Valdo falava assim: Ah, você é riscomaníaco, era riscomaníaco. O Valdo, daquele jeitão dele taxativo. Por isso que você. Ele nunca falou nada do TDAH, era assim, mas por isso que você veio com diabetes, para te obrigar a prestar atenção e cuidar do seu corpo. Em ressomas anteriores, aí eu fico imaginando assim: vou subir a montanha, vou nadar no meio do lago com um jacaré, vou no meio. Coisas estúpidas enquanto exigência do soma, e aí agora vem com uma limitação danada e eu sou obrigado a respeitá-las. Aí o Valdo falou assim: isso é para você aprender e deixar de ser Então, riscomaníaco. eu acho que você pode usar isso a seu favor, né? Esse nível de organização para fazer as suas produções, né? Por exemplo, escrever o livro. Eu acho que a hora que por exemplo, você escreve, você já escreveu, você tem um nível de intelectualidade acima da média.
Então é a questão de organizar isso, né? Eu tenho 1.000 anotações, mas anotação, mas assim, escrita, mas nunca publiquei nada. Impressionante. Só. E a Mas eu, intelectualidade eu, eu, é, eu acho que isso era bacana se publicar, porque você tem muita ideia, né? Você é um cara acima da média aí, né? De intelectual, né? Então, conhecimento que você tem do direito, para direito, né? Então é interessante você conseguir talvez conseguir tem aquela técnica dos pequenos passos, né? Fazer pequenas publicações, né? Começar por que aí você tem um pequeno resultado. Aquilo também vai te dar uma certa motivação. Daí você faz uma outra publicação pequena, seja lá um artigo, um verbete. Verbete é muito estruturado para escrever, né? Muito tranquilo. Você pega aquela forma ali e aí você vai, né? Ali você vai construindo. Aí você faz um verbete, faz outro, faz outro. E aí você vai estruturando esse conhecimento todo que você tem, né? Depois pode até pensar no livro, mas eu acho que uma técnica boa é fazer pequenas publicações aí, né? Obrigado, Cristóvão. Desculpa tomar tanto Então, tempo valeu, aí, turma. valeu. Tranquilo, muito bom aí os esclarecimentos. Rosângela, fica à vontade em abrir teu microfone para fazer sua pergunta. Ei, bom dia, pessoal. Bom Bom, dia. adorei ter acesso a esse paper, porque parabéns aí pela pesquisa, claro, né? Já deu vontade de ter o livro. E para mim foi muito sincrônico, né? Porque eu estou justamente numa fase de autopesquisa com a questão da vontade. E, parafraseando aí o Jarbas, né? Vou trazer uma questão pessoal, assim, uma reflexão pessoal e também contextualizar na questão de eu entender também que a reciclagem intraconsciencial ela também tem seus gradientes. E por que que a vontade começou a me chamar a atenção? Porque eu estou num momento de reciclagem intraconsciencial que o movimento de mudança ele exige muita vontade. E todos aqueles atributos que você trouxe ali como componentes da vontade, né, da volicionina. Bem, aí o que que eu percebi, né? Eu estava lendo lá a técnica da anatomização e teve um aspecto que me chamou a atenção, que eu vou ler aqui, né, só para contextualizar melhor lá na técnica, dentre as perguntas que faz, né? Você até explicou passo a passo aí quando você falou dos atributos, mas tem uma pergunta assim: cedo com facilidade aos impulsos deslocados, contrários ao objetivo? Então, eu percebo que ali, esse é o meu gargalo. Quando eu li ali a técnica, essa dispersão, essa mudança de foco, é um gargalo que eu tenho, né? E daí, o que eu falo assim, que eu estou com a vontade muito em câmera lenta, sabe, Gustavo? Cristóvão, muito em câmera lenta. Eu vou, faço um pouquinho, mas tudo muito sem um movimento de mudança de fato. E na minha pesquisa também eu comecei a perceber que isso tem o traço da preguiça, da procrastinação. E ontem, conversando com os amigos, né, não tem melhor consciência terapia do que falar com os amigos, eu também vejo a possibilidade da questão do apego. Aí, qual que é a minha pergunta, assim, sabe? Eu entendi tudo que você explicou, na teoria está tudo lindo e maravilhoso, mas, sabe, meu diagnóstico está mapeado, mas esse movimento de mudar, isso seria a fase do autoenfrentamento? Será que eu estou agarrada? É nessa fase? É nesse. Deu para entender, assim, a contextualização? Sim, sim. Aham. Vou falando aqui, você pode colocar mais algum elemento aí, a gente pode ir vendo, né? É, as fases, por exemplo, primeiro, aí entrando na autoconsciência terapia, né? Isso.
a fase, por exemplo, lá de autoinvestigação, ela é um pouco difícil às vezes, porque é justamente a fase que a pessoa precisa entender o que está acontecendo com ela, então ela vai levantar lá dados, sintomas, parasintomas, sinais, o que que acontece com ela. E, por exemplo, se a pessoa, e aí vou colocar um elemento aqui que talvez seja o elemento seu aí, que é o processo da motivação. Ah, por exemplo, se a pessoa está sofrendo muito, então ela está numa crise aguda lá, então perdeu o emprego, né? A gente está no finados hoje, aí dessomou alguém que ela tinha muito apego, gostava muito. Ah, ou qualquer outra coisa lá da vida dela que não está dando certo, né? Que conflitos familiares. Assim, só que então, para contextualizar melhor, o meu apego ali é um estilo de vida, Tá, percebe? pode É uma ser. mudança de estilo de vida que eu tenho mapeado até agora, né? Só Isso, para ok. aproveitar aí Então que seja aí uma mudança de estilo de vida, né? Que a pessoa tem aquele apego, ela gosta que, e às vezes isso aí tem a ver com temperamento, né? Por isso, quando mexe no temperamento, as travas são mais profundas, né? É mais difícil de mexer, porque é uma coisa às vezes que vem, a pessoa gosta daquele estilo mais aristocrático de vida, o estilo mais artístico, sei lá, né? Estou dando um é, exemplo aqui. Aí a dificuldade é você, por exemplo, quando a pessoa está em crise, que ela está sofrendo, ela tem motivação. Então, eu quero mudar, não aguento mais isso. Então, ela está num ponto de saturação. E às vezes, por exemplo, ela vai lá na consciência terapia e a gente trabalha aquele desassédio inicial, às vezes tem consciência associada, tem um nível de intoxicação energética, né, e bloqueios de chakra. Então faz o trabalho energético, né, vai fazendo aquele desassédio, aí a pessoa melhora, ela tem um alívio parassintomático. E aí acaba a motivação da pessoa para reciclar. Eu não sei se você entendeu, a pessoa ela foi motivada pelo sofrimento, pela saturação. Mas aí ela cria automotivação para fazer uma reciclagem. Sem essa pressão maior, ela não consegue. Então, ela não consegue se automotivar, se autodeterminar para fazer um processo que às vezes daí é mais trabalhoso, mais demorado, vai demandar mais pesquisa, mais esforço. E aí ela não quer, porque aí, por exemplo, se a pessoa tem um temperamento mais artístico, isso é mais difícil. Por quê? Porque a pessoa gosta da emoção, ela gosta da adrenalina, ou até do bélico, né? Gosta da adrenalina. Então, a pessoa ela quer sempre esse alto nível de motivação. E uma das características que a gente falou lá da vontade é a pessoa conseguir fazer as coisas mesmo sem muita motivação, né? Nas atividades complexas, difíceis, né? Então, como é que a pessoa vai criar uma motivação para ela fazer a reciclagem, para ela fazer essa mudança? Então, aí que vem o processo é, é, né, que eu até coloquei lá no início, na questão da autorregulação, que até tem um verbete do Valdo que vale a pena a gente ler, que são os propulsores da vontade, que são os motivadores, né? O que motiva a vontade? Eu falei um pouco disso, né? E aí entra o elemento da volicionina. A volicionina, ela é o que a Você gente está chama falando? de... Oi? A Tá. volicionina é o combustível da vontade. Desculpa. Em que sentido? Vamos supor que a vontade seja o motor, ela precisa do combustível, né? Ela precisa do combustível para ela se manter minimamente motivada, né? Com motivação, com energia para empreender as ações. Então a gente tem que aprender a motivar a vontade, né? Ou pôr combustível nesse motor da vontade, ou seja, volicionina, mas que seja uma volicionina qualificada para os nossos objetivos, né? Porque, por exemplo, que é uma energia potente, né? É a pessoa que tem, por exemplo, uma mágoa e quer se vingar de outra pessoa. A pessoa está com muita energia e a volição dela está direcionada para aquele processo, né? Então, ela está emocionalmente, a propulsão da vontade dela está para um processo de emoção muito forte, às vezes uma paixão muito forte. Então aquilo direciona a vontade, mas aquilo não está
qualificado cosmoeticamente, né? Então, o ideal é que esse combustível que nos direcione, ele seja forte o suficiente, mas seja qualificado cosmoeticamente, né? Por isso que a gente falou, se a gente não tiver autoconsciência, a gente se deixa levar pelo instinto básico, que ele é muito forte. A instintividade, a emocionalidade básica, ele é muito forte e acaba de nos direcionando. Então a gente começa a fazer essa virada, né, a domar esse instinto básico, o subcérebro abdominal, a partir do momento que a nossa mental somaticidade, o nosso mental soma, racionalidade, principalmente o autodiscernimento, começa a preponderar nas nossas decisões. Então eu vou dar um exemplo assim, prático, né, que eu passei várias vezes. Então eu vinha sentar para escrever o capítulo do livro lá, uma parte do livro, né? Eu acho que todo mundo passou por isso, um artigo que foi escrever ou qualquer outra atividade que já foi fazer. Na hora que você vai fazer, você não está motivado para aquilo, não tem energia. Pô, você até quer, você vê a importância de escrever o livro, a assistência, o nível de reciclagem que você vai fazer. Mas aquilo naquele momento que você vai sentar, né? A gente põe ali, sentar o quadril na cadeira, né? Você não tá com aquela motivação e tudo o resto parece mais interessante, né? Sair, ver televisão, ir pro shopping, comer alguma coisa, tá, tá, tá. Então, como é que a gente vai equacionar isso? Então, por isso que aí entra todos aqueles atributos, você vai usar todos esses atributos, né? Então, o que que é a técnica que eu usava, que na verdade é essa técnica aí de usar esses atributos. A primeira coisa é você fazer esse gerenciamento das motivações. Então, uma coisa importante da vontade é que algumas coisas você tem que treinar e inibir. A vontade é muito treino, né? Como se fosse um músculo, você treina. Por exemplo, você está com aquele desejo de olhar o celular lá, o Facebook, Instagram. Então, essa inibição, não, agora eu não vou olhar isso, agora não é o momento, não vou olhar isso. Então, isso a gente chama de inibição racional, né? Você não está indo contra a sua fisiologia. É diferente da pessoa, por exemplo, que passa fome para fazer uma dieta e restringe, às vezes, né? Ela força um processo que é antifisiológico, aquilo é difícil sustentar, porque vai contra o organismo, a fisiologia, a pessoa não sustenta. Mas esse outro não, esse ele é funcional. É uma inibição deslocada, aquilo está deslocado, você inibe naquele momento. Então, a parte do processo é inibir essas motivações deslocadas que estão ali. E a outra parte é concentrar no seu objetivo. Então, o que que eu fazia? Como meu escritório já tem um holopensene aqui bacana, né, de mental somático, eu vinha e sentava aqui, mas sem motivação para escrever. Mas aí entra outro, eu começo a organizar as coisas, aqui, o material, o computador, eu acho que eu vou ler isso aqui hoje, vou ler esse outro livro, parte desse livro aqui que tem a ver, tal, tal, tal. Então você faz a organização daquela ação naquele momento, né? Fez uma inibição, uma organização, pegou uma água, tal. E aí tem o processo, né? Que aí que é importante o domínio da energia. Vontade e energia, né? Tem esse binômio também sinérgico, que é volicionina, vontade, né? É, Aí você começa a mobilizar a energia. Tem inclusive a técnica do talante ali que a gente coloca, é a técnica de ignição da vontade. Exatamente nesse momento que você está sem vontade nenhuma, né, de fazer aquilo que você precisa, ou sem motivação para, né, sem energização suficiente para a vontade atuar, é que você vai acionar a vontade pela própria vontade. Como é que se aciona a vontade pela própria vontade? Agindo, colocando movimento, né? Mas movimento em direção ao seu objetivo. Então você começa a mobilizar a energia, faz estado vibracional, mobiliza energia. Então você já faz uma limpeza energética, você faz uma desassimilação. Isso já aumenta a sua disponibilidade energética, porque se você tem um bloqueio, aquela relação que eu falei do vontade com o holossoma, né? Se você tem uma emoção deslocada, aquilo vai desviar o direcionamento da vontade. Se você está bloqueado energeticamente, você não vai ter energia para fazer a ação que você precisa, porque está faltando energia.
né? O energossoma está bloqueado, assim como o soma, né? Que a gente falou, o cérebro não tá funcionando bem, aquilo é difícil. Ou o próprio mental soma, se você não tem ideia do que você vai fazer, está confuso, está disperso, também, como é que você vai se direcionar para um lugar que você nem sabe qual é esse lugar? Então o holossoma ele tem que estar homeostático, em equilíbrio, quanto mais homeostático, mais a vontade ela tende a funcionar bem. Mas voltando aqui ao exemplo, daí a pessoa mobiliza energia, começa a mobilizar energia, aí faz esse desassédio inicial, e aí começa a fazer, aí entra lá a autodeterminação, a iniciativa, começar a ler ali um artigo que tem a ver com o que eu quero escrever, vou escrever um pouquinho. O que que acontece? Isso eu presenciei inúmeras vezes, né? E uso isso até hoje. Dali a pouco, a sua vontade começa se encher de energia, motivação qualificada para aquele objetivo. Daqui a pouco você está lá escrevendo, escreve 1 hora, 2, quer escrever 3, não para. Ou seja, você mudou todo aquele curso seu de gerenciamento que eu falei das motivações, né, para o seu objetivo. Né? Então, isso a gente pode usar diariamente. E quanto mais você faz isso, né, eu coloco muito exemplo também do exercício físico, né? Quando você faz exercício físico regularmente, 3, 4, 5 vezes ou diariamente por semana, é muito fácil você ir para academia ou na própria casa fazer exercício. Quando você para o exercício físico e vai retomar ali 3, 6 meses depois, é muito difícil, muito mais difícil. Então, é o que eu chamo de fluxo ou ritmo volitivo, né? Então, tudo aquilo que você começa depois a fazer e põe um ritmo na sua vida, aí depende da sua organização, né? E um mínimo de disciplina de fazer, de chegar naquele horário e fazer aquilo, você põe um ritmo. O gasto de energia para você fazer é muito menor. Você se motiva muito mais fácil. A motivação acaba não caindo muito, né? Porque você, por exemplo, quando você está escrevendo, tem aquele fluxo de ideia que você não quer perder, e aquilo vai no contínuo, né? Então, eu não sei se isso ajuda aí no seu processo. Ajudou muito, pode ter certeza. Ajudou Mas é uma bastante. coisa que eu uso para mim, assim, bastante. Para mim funciona É, bem. É. muito obrigada. Valeu. Obrigada, Rosângela, pela sua pergunta. Hércules, fica à vontade. Olá a todos aí, bom dia. Bom Bom dia, dia. Cristóvão. Obrigado, Rosângela. Aí você me deu o gancho para fazer a minha pergunta aqui. É, Cristóvão, eu entendi aqui, lendo o seu paper aí, a proposta de artigo, que desenvolver a volicioterapia é aprender a usar a própria energia de forma consciente, constante e cosmoética, em benefício de si e dos outros. E a minha pergunta vai para entender melhor se você percebe ou como você percebe a qualificação ou os padrões de assistência envolvido na autovolicioterapia cosmoética. Hum, Ficou deixa eu ver claro? se, não sei se eu entendi bem a pergunta. Deixa eu refazer então. Ao aplicar a autovolicioterapia cosmoética, você percebe qualificações no campo interassistencial? Você já identificou algum padrão dessa qualificação de assistência? E como é a Nossa, sua essa sim, percepção? entendi. Não, com certeza, né? Porque quando eu coloco ali, né, o uso cosmoético, né, da vontade, né, que aí tem, até lá no Manual da TENEPS tem lá os 3 poderes, né? O professor Valdo coloca vontade, intenção e organização, auto-organização, né? Essa qualificação cosmoética da vontade, esse elemento, né, da intencionalidade, da cosmoética, ele é essencial. Então, isso tudo vai qualificar, né? E a hora que você qualifica tanto por exemplo, você começa a reciclar e junto com essa reciclagem você tem o elemento ali da interassistência. Eu tô querendo mudar, ficar melhor para poder assistir mais, por exemplo, né? Colocando esse elemento.
só essa atitude já qualifica toda a sua vontade, né? E qualifica as companhias extrafísicas, né? Então, quando você tem esse foco transcendencial, você vai ter mais amparo. E aí acho que é uma experiência que todos aqui já tiveram, o amparador, né? Tem um verbete também do professor Valdo que é aditivo de voliciolina. O amparador é um aditivo de voliciolina. Então, por exemplo, a hora que você está amparado, né, e esse amparo é mais ostensivo, a gente fica com gasolina azul. O negócio expande, que é um absurdo. A tua disposição para fazer as coisas, para resolver, para ajudar, para seja lá o que for naquele momento, você se multiplica, né? Então, e isso é um processo ali né? Primeiro que a pessoa está totalmente desbloqueada energeticamente, ela está com energia, então isso é utilizado pela vontade, né? E quando ela tem o elemento ali do amparo, né? Aquilo potencializa tudo. Então, quando a gente está numa ação interassistencial, né? É onde a gente vai ter a nossa vontade, talvez em uso maior, né? Assim, a maior, né? Vão estar numa assistência qualificada, cosmoética, racional, né? Aquilo vai potencializar todo o seu processo. Tanto que a gente faz assistência e sai super bem, super energizado. Você não sai com rebarba, você não sai com, com ressaca energética, né? Eu não sei, eu vi por esse viés, mas não sei se era bem isso que você queria saber, ou você perguntou. Eu acho que respondeu, sim. É, eu acho que agora tem outras pessoas daí, o tempo está curto, o tempo urge. Obrigado aí pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Valeu, obrigado. Obrigada, Hércules. Ana, fique à vontade em fazer sua participação. Então, muitas ideias estão vindo, né, em função aí das explicações e das perguntas muito bacanas e bem interassistenciais. Eu queria agora tentar pensar um pouquinho, se você já estudou, eu sei que lá na OIC tem um curso muito bom, eu ainda não fiz, em função de agenda que não combina, aquele da profilaxias de temperamentos. Eu não sei se é esse o nome do curso, mas esse curso, quando fala de temperamento, e eu queria associar a questão da vontade. Você acha que alguns temperamentos, alguns perfis de temperamentos são mais facilitados para a gente reciclar a questão da vontade? Ou, por exemplo, introvertido, falar uma das categorias, né? Introvertido, extrovertido, como que é que isso funciona? Tem alguma facilidade para algum tipo de temperamento ou isso vai valer para todos a dificuldade de reciclar à vontade? Como que é? Não, esse curso, eu até participo desse curso, é interessante, né? Todas as turmas aí eu acabei participando, é bem interessante. Então, vários aspectos a gente pode analisar em relação ao temperamento, né? O temperamento ele pode ajudar ou atrapalhar, dependendo do temperamento, né? Ele pode ser assim mais voliciogênico, né, que a gente chama, ou mais voliciopático, né, no sentido de. Mas em linhas gerais, né, o temperamento, né, a gente coloca até lá no curso. A gente tem essa ideia por exemplo, de classificar, e isso facilita, por exemplo, a assistência a determinados grupos que predominaram no nosso passado. Por exemplo, a pessoa que tem o temperamento com um pouco mais de tendência bélica. Então, tem o, aquele grupo de assistidos, né, relacionado ao belicismo. Então, essa pessoa se identifica ali, ou mais religioso, ou mais artístico, ou mais monárquico, aristocrático. Então, aquilo vai facilitar, né, ou até da política, facilitar aquela assistência. Mas, em geral, o que a gente vê é que a pessoa ela tem um pouco de tudo, né? Então, nós somos consciências complexas, já passamos por muitas coisas, somos antigas, né? Então, a gente tem várias características do temperamento de várias dessas áreas, né? E outras muito, muito mais do que isso. Então,
em linhas gerais, assim, algumas tendências podem atrapalhar, mas a pessoa não é só aquela tendência, ela tem várias, né? Então, algumas vão ajudar, outras vão atrapalhar. Por exemplo, a pessoa que é mais do belicismo, ela tem uma tendência mais a agir, se posicionar, agir, tá, tá, tá. Então, isso facilita, às vezes, no sentido de ação, né? Pessoa de ação. Mas tem outros componentes que vão atrapalhar, né? É, se a pessoa não qualificar essa ação do ponto de vista também da cosmoética, ela vai gerar um monte de problema. Então, a cosmoética, eu digo assim, que é o grande, o outro atributo, né, essencial para que a nossa vontade ela seja usada assim, de maneira homeostática o máximo possível, porque não adianta só você agir. Se você age, né, mas gera um monte de rebarba, às vezes você está gerando interprisão, e isso também está interferindo no seu livre-arbítrio, né? Então, quanto mais interprisão você tem, menos liberdade de atuar e de vontade, né? Porque a vontade e livre-arbítrio também é um sinônimo, né? Quanto mais maior o seu livre-arbítrio, mais perto da policarmalidade você está, mais a sua vontade tá cosmoética, homeostática, atuante, em alto nível, né? E quanto mais você ainda está preso, né, a esses padrões de interprisão, né, menos você tem liberdade para fazer o que você quer. A gente vê isso o tempo todo, né? A pessoa quer fazer, mas não vai, não sai, aquilo tá travado, né, devido ao processo de interprisão. Então ela tem que usar a vontade naquele momento para começar a fazer o processo de recomposição para depois ela atuar num nível mais policármico, né? Mas de fato, aí, por exemplo, então todos esses temperamentos, né, de certa forma, eles têm que ser qualificados, né, no sentido de ficarem mais alinhados à evolução, porque a gente também não vai mudar nossa tendência numa vida só, né? A gente tem uma tendência, por exemplo, a pessoa que tem uma tendência lá mais artística, isso dificulta no primeiro momento o processo da vontade, porque às vezes é aquilo que a gente falou, a questão da motivação, do prazer, né? A busca pelo prazer, pela fama, aquele processo às vezes até mais hedonístico, então aquilo dificulta de fato a pessoa ter um direcionamento mais evolutivo. Mas à medida que ela vai fazendo a reciclagem, né? Esse processo do entendimento do que, e usando a seu favor aquelas tendências, né? Porque a gente pode usar bem a forma, né? A forma para ajudar nos conteúdos, né? Então, a forma, o próprio histrionismo, tudo isso pode ser usado a favor da pessoa para que ela canalize mais para um veio assistencial e um veio mais evolutivo, né? Então, essa reciclagem vai qualificando também e facilitando a vontade. É porque isso aí, essa pergunta, você não consegue, assim, pegar um temperamento e falar isso é ruim, é bom, porque isso depende muito, né? Ele vai ter fatores que atrapalham e fatores que ajudam. É, E, uma coisa que eu estou entendendo, então, conforme a sua explicação, é que existem camadas de reciclagem da vontade para a gente alcançar esse estágio da vontade cosmoética, né, com maior liberdade, maior evolutividade. Porque, por exemplo, já que vários aí estão falando de casos, né, pessoais, eu vou falar do meu. Então, talvez a minha vontade, ela já tenha algum percentual de qualificação. Por quê? Porque, né, assim, eu invisto muito na escrita de livro, de verbete, de artigos, de pesquisa, então, essa camada que alguns ainda estão por vencer e conquistar, quando está, por exemplo, nesse momento que eu estou, a gente vai sutilizando e a coisa vai ficando mais profunda. A raiz do negócio precisa ser realmente transformada. E aí é uma recim que primeiro tem que ser feita para depois daí surtir efeito na vontade mais poderosa. Eu não sei se eu estou me fazendo entender.
É que vão existir ali Sim, camadas para a gente ir fazendo essas, né, essa qualificação da vontade. Não sei, tá correto eu esse pensamento? concordo, não, eu acho que é isso mesmo, concordo com você. E eu acho que todos nós aqui, né, temos bastante vontade, né? A turma que está aqui, né? E a gente tem grandes exemplos aí, né? Mas eu acho que é por aí mesmo, né? Quando é que a gente consegue ver que a nossa vontade está mais avançada, desenvolvida? É isso aí. Por exemplo, você consegue de fato fazer aquilo que você quer. Você tem lá uma ProEx, uma meta evolutiva. Você está conseguindo fazer isso? Você está conseguindo fazer, você tem vontade, não tem jeito, né? Uma pessoa não ia, ela ia se dispersar, ela ia ir para o acostamento, ia se desviar por uma série de fatores, né? Então começa por aí, né? A pessoa ela já consegue, por exemplo, o que que é um critério que a gente usa aí para que a vontade está mais desenvolvida? É quando o afluxo do mental soma, né, da racionalidade, do discernimento, prepondera na manifestação da pessoa. Então a vontade ela já está mais qualificada, né? Vamos dizer, a sua ação ela já está mais direcionada ou é, pelo processo, né, do mental soma, né? E cada vez mais autodirecionada, né? Autodeterminada. Então, o que que é uma vontade, por exemplo, ainda mais frágil? Quando ela é muito heterodeterminada, que ela precisa do estímulo externo, que precisa vir de fora para que ela crie algum nível de motivação para fazer alguma ação. No caso da pessoa já mais que o mental soma está preponderando, ela já entende o que é melhor, ela faz o discernimento e aí, por exemplo, o temperamento religioso é um negócio que atrapalha, por exemplo. O religioso, ele tende a ser muito heterodeterminado. Então, é aquilo, né? Antes era lá o sacerdote, o padre, sei lá, o pastor que falou e aí ele faz, né? Ou a divindade, né? Eu vou fazer o que a divindade está querendo que eu faça. Ou E até os aí, escritos, né? No os caso aí, escritos, em é que indicam o várias que é que eu maneiras, tenho que né? fazer. Isso, está ali nos mandamentos, sei lá, né? Então a pessoa é toda heterodirecionada. Então essa pessoa tem uma dificuldade de fazer essa reciclagem da volição. E é o que você falou do temperamento, é um exemplo que casa bem, né? Porque ela vai ter que fazer essa mudança de passar a ser autodirecionada, né? A vontade, né, na expressão maior, ela é autodirecionada. Então eu faço, né, eu decido, né, eu elaboro aquela decisão, eu decido pelos meus princípios pessoais, né, evolutivos, aquilo que eu já entendi, já criei e vou em frente. Então aí a pessoa ela começa a realmente ficar mais livre, com livre-arbítrio maior, né? É. E Eu estou nesse momento, Cristóvão, que eu percebi isso desse Holopensene religioso, que é um dos bolsões que eu já pertenci, né? E aí eu percebo que o ponto agora para entrar nessa qualificação da vontade é reciclar o pensamento religioso, a maneira de pensar, né? Que tem algumas características ainda que ficam marcadas nos hábitos cotidianos, ou às vezes nos hábitos de olhar, interpretar um fato, interpretar uma situação, um contexto. Isso traz ali elementos que a gente precisa estar atento e inverter, né? Fazer uma mudança nessa forma, né, de pensenização para. não, sem dúvida, que a gente tem, né, arraigado ali, se está no temperamento, né, aquilo, a gente tem uma tendência forte, não vai mudar assim, né, é um processo de Da mudança hora para a gradativo. noite. É. Exato. Mas aí eu acho que o que ajuda isso que você falou a palavra que eu acho que é mais é você ter consciência disso, autoconsciência, né, desses comportamentos. E aí você começa a atuar em cima do lance, né? Você vê que vem, você É já isso aí. coloca ali uma alternativa de comportamento mais evolutivo, né? E inclusive não só comportamento, de pensene, né? Não sei se lá no dicionário de consciência terapêutica e psicologia tem uma técnica que chama a técnica da atualização, eu acho que é autoatualização do neuroléxico. Não sei se,
pode dar uma olhada lá. Eu já ouvi, eu já li, mas não no detalhamento, né? Isso. Que por exemplo, ela tem duas finalidades, assim. A pessoa que está começando uma reciclagem, aí tem a ver com esses temperamentos, né? Então, por exemplo, a pessoa tem um temperamento religioso, então ela vai cortar do vocabulário dela tudo que é palavras ou pensanidade religiosa, né? Ave Maria, Deus me livre, cruz credo, e assim vai, né? São expressões, às vezes, que a gente usa, que são até populares, corriqueiras, né? Então, isso ajuda no momento inicial de reciclagem, mas ela ajuda também no momento que você falou assim, a pessoa já reciclou bastante do traço, dos traços, do temperamento, desses comportamentos, mas ainda tem algum resquício. Então, você mudar ali, esse é o processo da lexicoterapia, né? Você mudar a questão do dicionário cerebral ali para outras, né? Então, toda hora que você pensiniza alguma coisa, você tem uma outra palavra ali mais evolutiva que não remete àquele holopensino, mas remete a outro holopensino mais evolutivo, você vai. Isso ajuda nesse refinamento de reciclagem também, que é a mudança lá do pensene mesmo, né? No cerebral, mas vai mexer na sua pensenidade. Exato. Nossa, muito bom. Vou passar aí para a Zezé, depois eu volto, então. Obrigada, Ana. Zezé, fica à vontade de abrir seu microfone. Olá, pessoal, saudações pacíficas. Professor Cristóvão, um prazer enorme estar te ouvindo, sempre bom, né? Acrescenta, ainda mais chegando aí nessa parte do temperamento, aí que o negócio fica melhor, né? Uhum. Mas assim, olha, só o que que eu tenho para esclarecer, não só para mim, mas também para você me ajudar nos pontos. Eu, desde que comecei o estudo conscienciológico, né, o aprofundamento do estudo, os poderes da consciência que me nortearam, a vontade, a intencionalidade e a auto-organização. Então, de todo o meu processo de reciclagem, essa tríade orientou. Tanto orientou que eu escrevi um livro, né? Meu livro está em fase de publicação, de revisão, com essa tríade. O que essa tríade contribuiu com a minha evolução? De que forma que eu trabalhei os meus atributos, né, e melhorei a minha reciclagem a partir da vontade. Então, professor, eu vejo assim, que eu tenho essa tal vontade inquebrantável que o Valdo tanto falava, não tem essa vontade, bum, né? Que ele falava, oi, eu tenho essa vontade. Essa minha vontade, ela tem uma forma muito fluida. Eu não sou, dizer assim, eu não sou agressiva com a minha vontade. A minha vontade é uma vontade perene. Então, assim, eu não tenho tantas dificuldades de sentar para escrever um artigo, por exemplo. Eu não tenho dificuldade de ir assistir uma pessoa, sabendo que tem um contexto que eu possa contribuir, eu vou de boa. Então, assim, essa minha vontade, eu vejo que ela faz parte do meu, não é minha vontade, né? É o temperamento, né? Ela tem uma composição no meu temperamento. Não dizer que meu temperamento é como eu pretendo ir dando corpo a ele, mais pacificado, né? Mais atuante nessa condição. Mas, assim, quando eu olho a questão que me é posta, né, nessa PROEX, com relação ao holossoma, eu tenho uma dificuldade de transposição. Aí, quando você coloca aqui no paper essa condição do binômio vontade-autocura, eu fiquei um pouco indagada e quero que você aprofunde comigo essa condição da autocura, né? Todo o nosso debate até agora, ele já trouxe bastante informação a respeito dessa condição pensênica, né? Dessa condição de colocar. Mas eu vejo assim, essa dificuldade, né? Como o Jarbas bem botou, das questões físicas, que extrapolam o nosso controle. Então, assim, eu também tenho processos autoimunes muito severos, né, de várias crises, né, com várias comorbidades, que me impedem algumas coisas. Por mais que a minha vontade, né, seja de estar curada,
com relação ao soma, que eu já cheguei à conclusão que não tem cura para mim. Eu perdi a audição, perdi, já era, acabou. Não tem cura para isso. Então, assim, são esses detalhes, né, que eu vejo esse contraponto da minha vontade inquebrantável e essas dificuldades somáticas, esse continuismo, assim. Não sei que Sim. esse binômio pode me ajudar a esclarecer um pouco. É, não, primeira coisa, você de fato é um exemplo, né, para todos nós aí de vontade, né, de atuação, né? Só a sua experiência aí, né? Então, você é um caso para a gente estudar também, entender melhor a vontade, né? Eu acho que realmente você é um bom exemplo. Agora, a questão da autocura, quando a gente fala em autocura, a gente fala da autocura da consciência, né? O processo da consciência, não necessariamente de um veículo específico. Porque o que nos interessa é o saldo final evolutivo consciencial. Por exemplo, eu tenho um caso assim de uma amiga nossa, né, que dessomou, e ela estava, eu lembro que ela deu um curso aqui no OIC para nós, e ela estava em fase terminal, já um câncer e tal, fase terminal. E aí eu fiquei olhando aquele paradoxo para mim naquele momento, assim, né, e ela fazendo uma assistência e tal. Ela estava com soma extremamente já né, debilitado, ela dessomou acho que um mês depois do curso. E eu nunca vi uma pessoa tão lúcida, né, naquele momento, consciencialmente muito lúcida, muito bem, né, muito tranquila. E até aquela doença fez parte do processo de amadurecimento daquela consciência, né? Então, quando a gente vai ver o processo da autocura, né, a gente vai ter que pensar todos esses elementos. A gente tem uma paragenética, então, às vezes, o nosso soma, né, até o Jabas, aquele exemplo do Jabas, ele pode ser um exemplo de um trafar nosográfico, né? A pessoa vem com aquele trafar justamente para ajudar, né? Para ajudar no desenvolvimento da consciência, que é o nosso objeto maior, né? Então, é, o que é bacana no seu caso, que é esse que eu acho que é também um grande exemplo que você traz, que apesar das suas dificuldades, você não deixa de fazer o que ele tem que fazer. Então, o conceito que eu gosto de usar é o da funcionalidade, né? A gente tem que ser funcional, inclusive com as doenças, né? Porque às vezes, inevitavelmente a gente vai ter doenças ou que tem a ver com a genética, paragenética, ou com o próprio envelhecimento, né? Que o nosso som vai envelhecer e vai ter doença. Então, a maneira que a gente lida com isso e a funcionalidade disso evolutiva, quer dizer, a gente tirar proveito partido de todos esses processos, também tem a ver com essa vontade mais desenvolvida, né? Então, no sentido autocura, eu acho que você está muito bem, né? O soma ele é um detalhe que faz parte desse processo aí, né? As limitações, né? Não tem como passar uma vida inteira não ter limitação física, não tem como, né? Não sei se ajuda aí essa ideia. Sempre ajuda, todo o debate está ajudando, está muito bacana. Obrigado, professor. Obrigada, Maria José. Jades, fique à vontade, fazer sua participação. Olá, todos, pessoal. Então, assim, Bom o que dia. me chama a atenção, professor Cristóvão, é essa questão do pensar grande, né? Então, eu me vejo com muita vontade nisso, né? De ver isso, né? E eu acho que é esse processo da integração do todo o processo, né? Me chama a atenção essa questão também de trazer, levar tudo direito também, né? Mas eu particularmente eu me perco também muitas vezes nessa questão, né, da dispersão, como você traz, nessa questão do processo da cognição também, né? Mas eu vejo que essa organização, dessa integração da organização do pensamento em todo esse processo, me chama a atenção. Então, assim, uma palavra aqui que me chamou até a atenção, quando traz aqui
autoaplicação sistemática da anamnese holossomática, né? Então, eu me chamou a atenção essa palavra agora, até escrita aqui, né? Que é o processo da mimese e anamnese, né? Poderia expandir um pouquinho para nós aqui essa diferenciação ali? Ok. Esse é o processo daquela fase da autoconsciência, essa é a definição da autoconsciência terapia, né? Que a gente divide em quatro fases, mas a primeira fase a anamnese vem da medicina, né? Então, que é você fazer o histórico da doença da pessoa ali, né? Então, você vai ver a história, quando começou, como é que é, e aí os sintomas. Então, você faz todo aquele mapeamento ali da doença, ou da queixa da pessoa. E a gente faz isso na consciência terapia, a gente faz a paranamnese, a gente faz o processo todo aí do holossoma, né? Todos os sinais, parassinais. Então, a gente não vai pesquisar ali só a queixa física, mas vai ver a queixa energética, o bloqueio no chakra, né, o processo do psicossoma, do mental soma. Então, você faz essa anamnese holossomática e pluriexistencial. Então, o máximo que a gente consegue no sentido de ver isso começou nessa vida, isso vem de outras vidas, quais as companhias extrafísicas, né, que estão relacionadas ao problema, né? Então, tem assédio, tem amparo. Então, esse mapeamento da consciência integral, né, que é a proposta da conscienciologia. Então, quando a gente vai tratar lá a pessoa de maneira integral, a gente vai fazer todo esse mapeamento, esse detalhamento, levando em consideração todos esses dados, né? Então é um processo mais complexo, né, que expande aí a anamnese da medicina, né? Realmente é um processo muito mais amplo, né? Por isso que a consciência é complexa, né? A gente tem muita coisa, né? E às vezes o que que a gente percebe, né? Às vezes no processo consciencioterápico é interessante que a pessoa, por exemplo, ela vai lá e resolve um problema, uma crise que ela está tendo lá, um problema específico. É, Só que a gente nunca trata só o problema específico, né? Por exemplo, a pessoa vai lá e está com um problema lá no trabalho, né? Um conflito lá no trabalho, mas a gente vai tratando a consciência como um todo, né? Então, a gente vai ver os relacionamentos familiares, a relação dela com a proex, se ela tem com o extermissivo, se ela não tem. Então, tudo isso vai entrar ali. Mas às vezes a pessoa resolve aquele problema, né? E à medida que ela vai, por exemplo, fazendo novos ciclos de consciência terapia, a gente percebe um aprofundamento da intraconsciencial relacionado à consciência terapia. Então, quando a pessoa ela começa a aprofundar mais, ela começa a chegar, por exemplo, lá no temperamento, na paragenética dela. Então, a gente vê que as pessoas que vão fazendo vários ciclos, né, e aprofundando, né, isso não necessariamente lá na consciência terapia clínica, mas a pessoa mesmo fazer a autoconsciência terapia dela, ela começa a chegar é, nesses, é, nesses elementos intraconscienciais mais profundos. E às vezes ali tem um gargalo, né? Às vezes o gargalo evolutivo da pessoa ele está lá nesse processo mais profundo do temperamento. Às vezes tem uma ideia, né? E aí a grande terapia, né, da pessoa é mexer na apriorismose. Às vezes ela tem uma apriorismose muito profunda ali, né? Você pega, por exemplo, o processo da religião, né? Quanto tempo, quantas vidas leva, por exemplo, para a pessoa deixar de acreditar ou ter a crença, por exemplo, no em Jesus Cristo, né? Que é um exemplo que o Valdo dava lá. Quanto tempo leva para a pessoa fazer essa virada? Mas tem outras viradas ali, né? Tem outros gargalos ali, que até a Ana estava falando. Que às vezes a gente tem umas convicções que a gente traz lá do passado, que às vezes eu estava, por exemplo, fui na expedição para o Japão agora, né? Que teve aqui do Mega Centro Cultural. E eu estava lá num determinado templo lá, num templo shintoísta lá. Dali a pouco eu tive um acesso ao Holomemória, um negócio. Eu vi as raízes do meu processo religioso lá
na China antiga. Um negócio bem antigo, numa tendência que eu tenho hoje, assim, de temperamento muito forte. Eu fui estudar, destrinchar, falei, pô, cara, esse negócio veio daqui. Isso aqui tem já 2.000, 3.000 anos. E às vezes é uma convicção tão arraigada ali que você não vê, você só vai ver depois de muito tempo. Ali tem uma ideia muito profunda ali que direciona ali seu comportamento. Então, isso é um nível de aprofundamento que você vai tendo, né? Isso aí não tem limite, né? A gente vai, né? Mas não sei se Ba- clareou um pouco aí. ba- Não, bacana. Eu sou um candidato aí tô na lista aí de fazer umas aulinhas aí de consciencioterapia aí, já tô com um tempo aí na conscienciologia, então acho que é o caminho e é essa questão da organização, né? Então, Isso. Não, vale a pena. mas acho que ajuda bastante. Você falou uma coisa assim, o Valdo falava, né? Todo mundo deveria fazer consciência terapia, lógico. A gente é bom de fazer de tudo, né? Passar por todas as especialidades, entender. Mas ele falava especificamente da consciência terapia, até para a gente desmistificar, né? Porque aquela ideia de que eu preciso estar com um problema para fazer, ou se eu for fazer é porque eu não estou bem, e não tem nada a ver, né? Vai ajudar todo mundo com problema, o maior, o menor, ou em crise ou não crise, sempre vai ajudar. O fato da pessoa experimentar aquele holopensene, aquele campo, aquele tipo de amparo, então aquilo vai ajudar a pessoa a qualificar o que a gente chama da autoconsciência terapia, porque o ideal é que todo mundo seja terapeuta de si mesmo, que a pessoa consiga aplicar, né, esses princípios e fazer as próprias reciclagens, né? Às vezes com uma ajuda ou não, às vezes a gente é ajudado o tempo todo, né? Amparador, curso de campo, tudo. Mas às vezes aquela ajuda técnica no início e vivenciar aquele campo vai ajudar a pessoa a desenvolver essa habilidade autoconsciência terápica, isso é muito, muito útil evolutivamente, né? O Serenão faz autoconsciência terapia, né? O professor Valdo falava. Então, quanto antes a gente aprender isso, mais rápido a gente vai resolver nossas crises, nossos problemas, nossos conflitos. Então, Cristóvão, a habilidade é interessante. você falava, aí veio a palavra estigmatizadora, ou então, ah, não, a pessoa só no limite que vai para a consciência, aí cria um estigma. Falou em Isso, consciencioterapia, é só uma interpretação estigmatizadora, não, só quando a pessoa está muito. E não exatamente. é, né? Não é, até a psiquiatria tem isso, né? O pessoal tem preconceito de ir na psiquiatria porque acha que vai ter algum nível de estigmatização, né? Mas é bobagem, a pessoa está perdendo tempo, né? Isso aí, né? Ô, Jarbas, eu tô nessa caminhada também. Preciso começar a escrever ali né? E eu acho que é essa questão, é começar do começo, né? Eu acho que Eu, é ir nesse ponto, né? Tem o início, eu vou ter que ir no ponto do início, né? Eu acho quando que é isso aí. eu conto sempre uma coisa, né, engraçada. Antes de existir a OIC, ainda morava lá no Rio, então por volta de 94, 95, tinha o Nike, né, o Isso. Núcleo de Assistência ou Apoio, está Integral na de dúvida? assistência à Integra consciência. Isso. a consciência. Aí eu estava eu fiz com o Nário, aí e era a cada 15 dias, né, a cada do domingo, 14 dias que seja. Aí eu falei assim, Jarbas, ó, você tem que pesquisar o seu trafar. Eu já contei essa história, vou me repetir, desculpa se alguém já ouviu, o seu trafar nosológico. Aí eu saí de lá, né, pensando, tal. Daí a 2 semanas eu voltei. Olha o que que é a doideira com palavra. Aí o Jarbas, você pesquisou? É, eu tive pensando na Tionário, né, mas outros consciencioterapeutas, eu falei assim, eu até pensei, mas eu me enrolei, não, eu não fui lá. Aí, lá onde? No zoológico. O senhor não você não falou que era para pesquisar o trafar no zoológico? E e eu com meu sobrenome de Durso, o urso, o maior carnívoro terrestre, eu pensando mil coisas. Olha que loucura. Eu que sou homem das palavras, você vai pesquisar o seu trafar no zoológico. E o Jabas entendeu no zoológico. Mas né? Nosologia, nosocômio, as palavras, só, só para descontrair um pouco. E eu entendi que era. E eu fiquei imaginando, ainda deve ter muita brutalidade animal, muita rispidez. Minha dimensão de homo belicosos, homo beligerante, né? Eu tenho muito ainda, o restinho. E eu falei assim:
No zoológico eu vou ver essa beligerância animal. Só... olha a doideira. Essa vai para o teu livro, né, Jarbas? Cristóvão, estamos chegando aí no Obrigado, hein? nosso horário, então eu peço que você faça as suas considerações finais aí, né? Deixa a sua mensagem quanto ao tema aí. Primeiramente, assim, agradecer, né? Vi vários amigos aí, né? A Cristiane, o Newton, aí, o pessoal que a gente já conviveu bastante, né? E então eu fico muito feliz com a oportunidade, né? Porque, poxa, é muito bacana debater, né? A gente expandir, eu aprendi muito, então todo mundo aqui são consciências antigas, com muita experiência, um laboratório riquíssimo, então essa troca, de fato, a gente sempre aprende, né? É uma oportunidade, é uma coisa que eu estou pesquisando, né? Me interessa. E então foi muito rico, muito proveitoso, e eu estou muito grato aí a todos vocês aí pela oportunidade. A gente que agradece, né, você ter aceito o convite. Já deixamos o convite aí para novas pesquisas. Esse tema é bem instigante. Tenho certeza que todos nós poderemos dar aí continuidade a esse estudo. Agora eu gostaria de informar as pontuações dessa edição número 67 do Debatologia. Foram 18 participantes e foram 13 perguntas, interações ou contribuições no evento. Queria também ver, Cristóvão, se você tem alguma divulgação para fazer, fique à vontade. Então, eu queria divulgar, nós estamos com o Farmacopeia Consciência Terápica, que a gente já tem há alguns anos. Quando a gente fez o dicionário de consciência terapeuticologia, que foi um movimento grupal interessante para sistematizar ali todo o conhecimento, parte do conhecimento da consciência terapia já adquirido, e a gente fazia uma discussão desses verbetes do dicionário, né, uma vez por mês, nos sábados, com os verbetes já escritos. Agora a gente passou para a modalidade presencial feita lá no OIC, mas com transmissão online de verbetes novos. Então, a gente está estimulando a pesquisa de escrita de novos verbetes e faz esse debate, essa discussão. Então, a gente retomou isso. Começou agora, tem um mês, né? Vai ter no sábado que vem mais um verbete, né? Deixa eu até pegar aqui, vai ser a técnica da percepção de peso, que tem a ver lá com bioenergoterapia, do Guilherme Ribeiro, vai ser às 17 horas. Então, e a ideia é que a gente faça mensal essa farmacopeia aos moldes que é, por exemplo, o Tertúlia Matinal. Então, a gente quer estimular aí a produtividade científica da OIC e essa divulgação e esse debate aí com a comunidade. Ok, obrigado. E também gostaria de divulgar aqui da área C o passeio bioenergético, que é uma atividade de lazer útil e autopesquisa realizado em trilhas e clareiras dentro do campus Aracê. O próximo passeio bioenergético está previsto para 6/12, que é o primeiro sábado de cada mês que ele acontece, e maiores informações podem ser adquiridas no www.araci.org ou pelo telefone 27 999 97 3120. Também queremos divulgar o curso Autoconscientização Multidimensional. Estamos aí trabalhando para formar uma turma do AMD em Foz do Iguaçu, um curso inédito para acontecer em Foz do Iguaçu. São 10 módulos e depois desses 10 módulos acontece uma imersão no campus Aracê, lá em Domingos Martins. No curso poderão ser aprofundado a questão da autopesquisa teática, crises evolutivas e mecanismos de aprendizagem, interassistencialidade pela diferenciação pensênica, dinâmica da grupalidade dupla evolutiva, cosmoética e recursos intrafísicos aplicados ao cotidiano. Também pode ser acessado maiores informações pelo www.arac.org. Quero passar a palavra para a Ana, fazer a divulgação de 2 eventos, Ana, da Semana de Serenologia
e o nosso próximo Debatologia. É isso aí. Então, no final de ano, como sempre ocorre, a semana de serenologia, esse ano vai começar dia 26 de dezembro e vai até dia 1º de janeiro. E dentro vamos ter várias atividades. A principal é o Fórum de Serenologia e o Encontro de Serenautas. Então, nós vamos ter aí os trabalhos sobre essa especialidade, que vemos aí as novidades que vão ocorrer. Os pesquisadores estarão presencialmente, é um evento que vai ser transmitido online, mas a apresentação ela é sempre presencial. E isso, todas as informações e a programação já está disponível no nosso site, que é o www.arace.org. Então, já deixamos aí o convite para quem quiser passar um final de ano diferenciado e num Holopensene do Serenismo, venham aqui com a gente no Campus Aracê, que será uma ótima oportunidade disso. E o próximo Debatologia nosso será em dezembro, primeiro domingo de dezembro, parece que é dia 6, né? Deixa eu já checar aqui para dar o dia certinho. Não, 7 de dezembro, com o pesquisador Marcelo Cover. E aguardamos aí vocês também. É isso. Muito bom. Antes de sairmos da sala, eu gostaria de convidar o Jarbas e a Silvia, se quiserem abrir a câmera, faremos uma foto aqui da atividade. Sorriam. Isso, sorriam. Vamos tirar aqui um print para a gente guardar de memória essa experiência incrível de aprender mais sobre a Volicioterapia. volicioterapia. Muito bom, gente. A gente agradece imensamente e até a próxima, né? Obrigado, pessoal. Um bom resto aí de domingo. Excelente. Até, valeu, Obrigada. obrigada. Abraços.